Mais um episódio do podcast O Poder da Restauração. Casal curado, família feliz. E hoje eu estou aqui recebendo, para estar conversando com todos nós, o casal de amigos Emerson e Patrícia Mangia. Eles estão trazendo um tema muito bom para nós abordarmos com as famílias. Meu casamento tinha acabado. Que tema maravilhoso, que tema sugestivo para os dias de hoje. Emerson e Patrícia, muito obrigado pela vida de vocês aqui, viu? A brilhantar esse podcast, O Poder da Restauração. E aí eu quero saber um pouco mais de vocês. Quem é que vai começar falando? Tempo de casamento, filhos, igreja, como é que está vocês? Fale para o seu público. Então, pastor, isso é até um motivo de brincadeira, né? Porque eu sempre errava, né, o tempo de casado. E depois de tanto puxão de orelha, hoje eu sei que nós temos 18 anos de casados. Que legal. E como é que é? E filhos, netos, como é que é o nome dessa turma toda? É um time de futebol? É uma igreja? É um time de basquete? É muita gente. Diego, né? Gabriela. Gabriela nos trouxe um genro maravilhoso, Daniel. Temos a nossa netinha, Sofia, o Arthur e a Manuzinha, que é a caçula. Que legal. Um time de futebol. Uma família, né? Uma família. Emerson, eu estive com você em algum tempo de nossas vidas. Mas eu queria que você relatasse como é que foi que nós nos conectamos. Como é que foi essa conexão? Olha, pastor, isso foi um privilégio grande, porque no momento, né, como a gente fala aí no tema, né, o nosso casamento tinha acabado. Acabado, literalmente. A Patrícia não queria mais. E assim, eu me encontrava como se fosse aquele cachorrinho cal da mudança, a alma gritando por socorro, o coração, né, só Jesus que... E eu sabíamos como eu estava, né? E o senhor foi ministrar uma conferência de cura e libertação na igreja que a gente congrega, que é o Ministério Som de Crescimento, pastor Bruno Monteiro, que fica em Maricá, em Itaipuaçu, Maricá. E assim... o que eu enxerguei, que o Espírito Santo trouxe ali ao meu coração, de que eu precisava me aproximar do Senhor. Eu enxerguei, eu vi algo que eu precisava. Eu não sabia dizer, mas eu entendi que eu precisava me aproximar do Senhor. E o mais impactante é que o Senhor veio na minha direção. Quando encerrou, eu só não me lembro o dia, se foi o segundo ou o terceiro. E eu falei assim: Senhor, muito obrigado. O Senhor veio, eu falei: posso falar com o Senhor rapidamente, porque era muita correria, muita gente querendo falar. E aí o senhor olhou e falou, eu falei: pastor, eu estou passando por um processo que a minha esposa não me quer mais, a coisa está muito difícil. E de imediato o senhor falou assim: anota meu número. Eu anotei, dei um oi, falei assim: pastor, foi muito assim, sutil, muito, né, muito raso. Não vai me atender, não. Vai não, pastor. Falei: não vai me atender. E aí, no segundo ou terceiro dia, por volta já no finalzinho da noite, o senhor me manda um boa noite, uma paz do Senhor. Eu falei: nossa, ele me atendeu. E assim, dali o senhor tratou de mim por 15 dias. O senhor fez um tratamento de 15 dias, o senhor me mandava uma palavra, pena que eu não tenho mais esse arquivo. Eu tenho até hoje. Então, eu acredito. Até hoje. Acredito. E aí o senhor me mandou, durante 15 dias, uma palavra e uma oração. E eu creio que ali algo no mundo espiritual começou a ser moldado, porque logo depois daquela situação, eu entendi que eu precisava fazer algo que era só eu e Deus. E que eu entendi que eu precisava fazer a minha parte e permitir que Deus fizesse a parte dele. E depois dessas orações, 2 pessoas se aproximaram da gente, ou pelo menos a primeira se aproximou de mim, que é um irmão que eu tenho muito carinho até hoje, que foi ordenado pastor esse ano, que é o Marcelo Cunha. É um irmão do peito, um irmãozão do peito. Né? E a outra pessoa foi a Claudinha, né? A Claudinha que o senhor conhece, que foi a única pessoa que conseguiu acessar a Patrícia. Né? Mais ninguém ela permitia. E dali começou a restauração. E foi assim... E essas pessoas tudo sendo ponte entre vocês, o evangelho, palavra, oração, para você ver, né, como é importante ter gente por
perto, né? Como é importante ter gente disponível por perto. Ó, quero dizer também para você que está em casa, que quando alguém pega o meu telefone, eu pego o telefone de alguém, pode ter certeza que eu ligo mesmo. Eu sou prova disso. E eu sempre falo, ó, não tenho secretária não, sou eu que atendo, sou eu que converso. E aí eu escuto a pessoa e mando para ela as orações que são pertinentes àquela área que ela está precisando. E ali a gente já começa o poder da restauração, não é verdade? Aí você andou, caminhou. E interessante que isso tem uns 7 anos, 7, 8 anos. Legal. Olha, gente, vocês não saem do meu caderno de oração de intercessão. Eu sei tudo que eu mandei para você. Você não entra só no WhatsApp, você entra no caderno de intercessão, que eu levo muito a sério. Entendeu? É um caderno meu, particular, meu tempo com Deus, o nome de todo mundo aqui dentro. Por isso que eu lembro. Agora é interessante o seguinte, vocês se reconectaram, a coisa começa a andar, a família começa a fluir, mas tinha algumas coisas que precisavam ser colocadas em ordem. E aí como é que vocês conheceram o projeto, a imersão de restauração de casais em Guarapari? Como é que foi que vocês tiveram acesso a esse trabalho? Como é que foi a conexão agora com esse trabalho, Emerson? A gente tem uma amizade, como eu falei, com a Claudinha, muito próxima, né? Muito forte. E a Claudinha, com aquele jeito, né? Aquela expressão dela bem expansiva. Ela passou por aqui. Né? Ela falou, irmão, você precisa conhecer algo extraordinário. Aquele jeito que ela fala, que é muito contagiante, muito bacana. Eu falei, o que vem de você, você sabe que eu recebo como bênção, porque eu sei que você é uma intercessora fiel da minha vida, né, depois de Jesus Cristo. E aí, assim foi, ela falou sobre o Senhor, eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu falei, agora você precisa falar com a Leoa lá em casa. Brincadeirazinha. Aí, como é que foi? Ela falou com a Patrícia. Aí ela foi assessor Patrícia. Ela falou, Patrícia, tal. Eu falei, depois eu vim, né, fazer uns arremates. Amor, a gente precisa nisso. Não, eu acho interessante, é válido, você sabe que tudo aquilo que vem trazer, né, construção, reconstrução, porque a gente está sempre em construção. Que bênção. Ó, você falou assim, tem que falar com a Leoa lá em casa. Tem um amigo meu que chama esse pastor Cote, muito amigo. E ele chama a Raquel de Pantera. E os nomes carinhosos que os homens dão para as mulheres. Mas é legal a gente ter essa brincadeira para descontrair. Patrícia, e aí? Você foi acessada pela Cláudia, e aí seu coração se moveu em direção a você fazer a imersão, a restauração de casais em Guarapari. Sim. O que passou pela sua cabeça? Como é que foi isso tudo aí? Como é que foi elaborado em você? Vamos lá. Eu fui com muita expectativa. Né? Porque a gente sempre acha, a gente passou por esse processo e nós conversamos e nós falamos, a gente não tem algo assim, um problema, algo assim imenso para tratar, né? Outrora deixaram para trás, outrora se uniram novamente, Isso. estavam separados, Isso. se uniram novamente, Sim. ficou para trás. Não tem mais nada para resolver, já resolveram. Isso. Aí chega na restauração. Aí o que acontece? E aí quando nós chegamos lá, nós ficamos assim, maravilhados com a recepção, né? Com tudo aquilo, com o lugar. Aí a gente já sentiu algo espiritual assim diferente, sabe? E a gente começou a olhar e falar, caramba, tudo isso, nossa, que legal. E aí foi aquele mover todo. Na primeira noite, Deus me deu um sonho, né? Eu não conseguia dormir. E naquela noite eu tinha que sentir, né? Nós conversamos no dia seguinte. Ele falou, olha, é hora de tirar as vestes, ficar nu, sem retenção, para que Deus venha tratar tudo aquilo que não tratou ainda. Né? E assim foi. Foi um processo ali de dor, né? Em 2020 eu fiz uma cirurgia de cálculo renal e não sentia mais dor. Foi eu chegar na quinta-feira lá e começar. Rir e dor de cabeça. E nós falamos com algumas pessoas que estavam ali trabalhando, né, os pastores e tal, recebi muita oração, muita intercessão. No sábado eu já não sentia mais o rim doer, mas a cabeça continuava doendo. No domingo eu saí de lá maravilhada. É interessante o seguinte, né? E você ainda estava para ver 10 palestras,
psicanalista, psicólogo, sexólogo, palestra de libertação, cura interior, sala de aconselhamento, terapia na mesa do almoço, terapia na mesa do jantar, até porque a gente se envolve numa imersão, em todo o tempo tem alguém contigo, você nunca fica sozinho, Verdade. só se quiser se isolar, mas se não quiser, está todo mundo aberto. Porém, eu quero saber o seguinte, você chegou na restauração, criou toda essa perspectiva, essa conexão foi muito forte, deu para ver pelos seus olhos que estavam lacrimejando agora, certo? Chegou com dor, saiu sem dor, mas vamos ver o processo como um todo. E a terceira pergunta é, como estava a vida de vocês como casal antes de participar da imersão, restauração de casais em Guarapari? Quando você chegou lá, como é que estava a vida? Estava um mar de rosas? Não. Então estava o quê? Tempestade ainda? Tempestade não, mas de vez em quando umas turbulências, né? Principalmente na área de financeiro, né? Era uma questão que a gente começou a colocar em prática a partir daquilo que nós recebemos. Né? E nós recebemos 2 ministrações de finanças. Duas? Foram Duas. Parece que faltou uma, aí o pastor Abner Isso, ele fez uma cumpriu o reprise, horário. Ele ministrou, aí voltou para ministrar de novo. E foi bom que quem não estava lá, porque estava na sala de aconselhamento, acabou pegando esse segundo tempo. Lógico. E aí o pastor Abner Bertoldo Isso aí, falou foi. sobre finanças e abriu o entendimento. Foi, isso está sendo libertador, né? Porque a gente, muitas das vezes a gente não se entendia nessa área, porque eu tenho o meu salário fixo, mas o meu marido não tem. Né? Ele trabalha para que aquele dia para poder receber, né? Ele não tem o dele fixo, então isso sempre foi uma coisa muito... eu pago essa conta, você paga essa daí, Dividido, se eu não né? pagasse, a gente tinha muitas das vezes, né, discussões por conta daquilo ali, e a partir desse momento a gente começou a colocar em prática. Estamos colocando ainda, Está se organizando. para se organizar. É verdade, é um processo. Você recebe o impacto de virar a chave e você tem que realmente ir lá fazer sua parte. Todos os dias praticando aquilo que aprendeu. Não pode esquecer de praticar. E aí esse momento foi especial para vocês lá na restauração de casais da imersão em Guarapari. Porém, tendo a ver com tudo, Patrícia, teve um momento especial além dessa ministração, por exemplo, a sala do aconselhamento, como foi para vocês? Nós extrapolamos, passamos do Só horário. tocou no ponto. Porque foi naquela hora que eu falei, agora ele tem que botar tudo para fora. Então, O sonho, né? É. O sonho que você teve, que era de Então se foi desde a minha infância, de tudo que eu lembrava até aquele dia. E foi assim, algo extraordinário. Eu falei muita coisa. Falei coisa até que eu achava que não lembrava mais. E a gente teve uma recepção, uma troca muito boa, né? Um casal que conversou com a gente. E foi algo assim extraordinário. Né? Saímos de lá. Mais do que o desabafo, lavar roupa suja, mais do que lavar roupa suja, abrir o coração, mais do que abrir o coração, tirar debaixo do tapete, mais do que isso tudo, ser ouvido, ter alguém para uma escutatória, né? Na verdade, alguém que te ouve no momento certo, que tem uma empatia com você. E nesse momento da sala de aconselhamento, você consegue contar para quem está em casa que você vai destravar, vai fazer a pessoa ser restaurada, vai ajudar. O que foi que você ali conseguiu expressar, que você disse, nossa, consegui tirar isso de dentro de mim? Vamos chamar assim de um entulho, como todos nós temos. Qual foi o entulho da Patrícia que saiu de dentro de você naquele momento e você disse, foi muito bom colocar isso para fora? Tem um momento que você consegue falar? É muito particular. É muito particular. A gente respeita a particularidade, então. Mas foi bom para você? Foi necessário. Foi Foi necessário. libertador. Eu digo que foi libertador. É bom estar com um terapeuta, é bom estar com um conselheiro e dizer a verdade e tirar o lixo. Ok. Ô Emerson, e para você? A Patrícia expressou aqui algo bem íntimo, né? Para Patrícia dizendo sobre essa sala do aconselhamento, a sala terapêutica. Fala um pouco sobre os dias que vocês estiveram lá no sítio. Fala um pouquinho, até que a Patrícia vai retornar daqui a pouco. Pastor, é muito interessante porque
Muitas das vezes a gente vai, né? Eu falo assim, tem casais que vão com muita expectativa, tem casais que não, né? E eu confesso para o senhor que tinha já algo dentro do nosso coração que trazia essa certeza, né? E desde o momento que a gente chega até o final. Mas uma coisa assim que eu faço, que a gente conversou bastante, além da sala do aconselhamento, né? Por isso que eu até brinquei que o senhor foi lá no botão certo, foi a questão da... Foram três, né? A sala do aconselhamento, aquele momento das ministrações, a ministração do senhor, que é logo, né, a primeira inicial, aquela outra que é da hora da cura e libertação, que a gente vai lá na frente e não tem como sair dali da mesma maneira. E a outra que é uma coisa assim, porque eu sou muito de aproximação, né? É o momento que a gente sentava para as refeições. Parece uma coisa simples, mas eu não vi em momento nenhum os pastores, como o senhor citou ainda agora, longe do pessoal que estava participando, não, sempre vinha para interagir, dali já dava uma direção, sabe? Um ambiente assim, contagiante, sabe? Muito, muito bom da gente receber direção e receber o testemunho deles. E como o senhor falou ainda agora, e eles nos ouvirem. No último dia eu pensei que o senhor não fosse sentar com a gente, o senhor veio sentar, eu falei, opa, coisa boa. O coração ficou feliz. O Elson está cismado comigo. Eu não ia atender o telefone dele, eu não ia sentar na mesa para comer com ele, e você também não ia vir para o podcast para dentro da restauração, né? Só que as três coisas aconteceram já. Mas essa foi a que mais mexeu comigo, foi esse detalhe da hora das refeições. Acho que foi um momento muito especial. Um momento de comunhão, né, pastor? E a gente acaba tendo essa troca, né? Foi muito, muito especial. E você, Patrícia? Um momento especial. Eu sedenta ali a todo momento. Tanto que eu não faço questão de ficar lá, sentar. A gente vai aos cultos, né? Eu não faço questão de ficar à frente. Primeiro que a gente gosta de ficar na recepção, né? Recebendo as pessoas ali e falando. Mas a gente estava tão sedento que a gente sentou na frente, a gente queria ficar ali. E era o tempo todo assim, ó. A boca não fechava, porque era tão maravilhoso, tão extraordinário, tudo aquilo, as ministrações, os testemunhos, né? Tudo que a gente queria absorver e falar, nossa, que testemunho é esse? Quero ver o que é isso, que mudança é essa, que casal é esse, sabe? O que Deus fez na vida deles, o que eles permitiram que Deus fizesse na vida deles, sabe? Você fica ali, maravilhado, querendo viver aquilo tudo, e você quer que todo mundo, né, que você conhece, casais que estão passando por problemas, ou então casais que estão rasos no relacionamento, passem por aquilo ali também, para que eles sejam ministrados, para que eles venham receber tudo aquilo extraordinário que você recebeu, porque aquilo que é bom para você, você também... Bom, eu penso assim, né? Você quer para as pessoas, a gente trabalha também com casais, a gente fala, olha, vai, não pode agora, mas no momento vai poder, porque é algo extraordinário, algo que você nunca viveu, e foi, nós já fomos em retiro de casais, encontro de casais, mas a gente nunca viveu nada parecido com o que nós vivemos lá. Com a imersão. Isso. Restauração de casais em Guarapari. E é muito assim, o tema, né, casal curado, família feliz, é algo que me chamou muita atenção, porque realmente, né, se a gente não tem um homem e uma mulher que se entendem, como é que vai ter essa harmonia dentro do lar? Como é que a gente vai passar isso para os nossos filhos? Né? E respinga neles, né? São sementes que vão ser abertas por eles. Então a gente tem que semear algo bom para a vida deles também. Que legal. Aí vocês chegaram lá com toda essa expectativa, aí você ficou assim, de queixo caído com você visse nas administrações, uau, essas famílias restauradas, eu quero ser muito próximo do que eles são, tá certo? Mas teve um momento que vocês dois sentaram, aquele momento especial, onde a chave virou, e não sei se foi no quarto, se foi a mesa comendo, ou se foi lá perto daquela cachoeira linda, sentada ali perto das pedras. Mas qual foi o momento que vocês dois sentaram e um olharam para o outro e talvez conversaram a respeito, assim, ó, o que a gente está vivendo? O céu desceu, a gente subiu,
Qual foi o elo do dinossauro que ficou para trás? Qual foi o momento especial durante a imersão para o casal? Que, assim, qual foi a chave? O que vocês conversaram, assim, talvez ninguém tenha escutado, né? Só Deus, e agora o público vai ouvir. Me ajuda aí, irmão. Mas são tantas coisas, pastor. Pastor, acho que tudo desde o início é muito assim direcionado, né? E a gente chegou no quarto, né? Confesso para o senhor que a gente deu até um assim, não sei, motivo bobo. Alguma coisa que eu falei, que a Patrícia falou que eu não gostei, aí a gente voltou para trás e falou, opa, peraí. Eu acho que a gente veio aqui para receber, tem algo estranho conspirando para que a gente não receba essa bênção, né? Porque a gente sabe que tudo fica ao derredor, né? E assim, a gente falou de tanta coisa, né? E como a Patrícia falou, a gente não chegou ali com um problema à vista, né? Assim, vivendo um problema, né? Uma crise matrimonial ou sexual. Não tem com filho, não chegamos, né? Mas num todo aquilo foi nos alcançando e nos tratando, né? Eu não consigo trazer assim aquilo porque foi tudo tão bom, tudo tão assim, que a gente falava, nossa, amor, você viu o que o pastor falou a respeito da finança, né? Onde a gente precisa fazer isso, a gente não pratica isso. Então, a gente costuma conversar muito. Então, de tudo que foi falado, tudo a gente falou um pouquinho, né? E a nossa intimidade, né? De estar num ambiente onde a gente sabe que o propósito ali é trazer isso, é a restauração. Porque o que é muito interessante, a construção é uma construção, a restauração é você trazer o original, né? Então a gente acabou trazendo aquilo que a gente vivia lá no nosso início. Foram momentos de romantismo, momentos de muita interação, momentos de olho no olho, que muitas das vezes o casal, o tempo passa e não faz isso. E a gente acabou conseguindo reviver detalhes da nossa vida, né? Então, como eu falei, restaurar é uma palavra muito forte. Você traz ao original. O cidadão, quando vai restaurar, ele vai na tinta no tom perfeito, busca a época, detalhes, traço, curva, tudo. E assim, a restauração, para mim, principalmente depois que a gente passou, né, por essa experiência maravilhosa, essa palavra tomou muito mais sentido, né, da gente entender que a gente precisa, e é o que eu falei para a Patrícia quando nós saímos de lá, amor, a restauração vai começar agora, quando a gente está indo embora, porque a gente tem que sair daqui e continuar colocando em prática aquilo que a gente viveu, porque senão é água que vai, não volta mais. E vocês escutaram muitos especialistas, né? Todos são irmãos em Cristo Jesus, mas o médico é especialista, terapeuta familiar, psicanalista, psicólogo, a sexóloga Virginia Pérez, são 10 palestras, e a gente vai um bônus de mais 2 palestras para poder vocês saírem lá mais encharcado da graça de Deus. Foram muitos especialistas. Sei que vocês falaram da parte das finanças, que é natural, né? Cada casal recebe uma cereja do bolo onde estava precisando, tá certo? Mas tem mais algum especialista que você ouviu, que você disse, não, eu preciso consertar isso também? Tem mais alguma coisa que você ouviu além dessa parte direcionada nas finanças? Queira compartilhar com os ouvintes, né? Os telespectadores que estão nos ouvindo agora. Eu entendo que a questão espiritual, pastor, né? A gente tem que ter, por isso que eu falei da sua primeira, a sua experiência, né? Que ela é muito impactante. Essa questão do que a gente viveu lá atrás, em questão de herança, né? O pai deixa uma casa, ele deixa um carro, ele deixa um dinheiro no colchão, como o senhor fala, mas ele também deixa a herança espiritual. Né? Então, coisas que ficaram, que você olha, que as pessoas costumam dizer a maldição hereditária. Né? E quando o senhor fala do que o senhor viveu, né? e
E o seu testemunho é uma coisa que fortalece cada dia mais essa nossa intenção de estar focando no espiritual, porque o que move o que a gente vê é o que a gente não vê. Eu aprendi isso lá, quando o senhor falou muita coisa, eu tenho aprendido isso em outras ministrações, né? Então, assim, tudo é espiritual, são os enlaces e tal. Então, essa questão espiritual, eu acho que ela, para mim, é a que bate mais forte no meu coração. É interessante, né? De tudo que vocês vivenciaram, continuaram na prática a colocar em execução. Tem algum testemunho que você já queira dar após restauração de casais em Guarapari? Alguma coisa que aconteceu depois que você disse, nossa, ou destravou isso, ou melhorou isso? Tem algum testemunho em alguma área que você queira falar? Eu vou na finança, né? Eu confesso para o senhor, eu sou vendedor, mas eu sou um vendedor distribuidor, né? Eu trabalho no ramo de bijuteria. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito mal. A empresa não parou, mas os negócios pararam, porque ficou tudo voltado para mercado e medicamento, né? Farmácia e mercado. E assim, eu fiquei quase 9 meses. Deus me mandando assim um escape, o mínimo, né? E depois da imersão, eu posso falar para o senhor que grandes coisas vêm acontecendo a nível profissional, financeiro, né? Até inclusive eu tinha um compromisso com o Felipe, né? Na semana passada aqui eu não pude vir porque o cliente me ligou e falou, preciso disso. E foi algo assim que, né? Tá tendo uns contratempozinhos, mas faz parte do negócio. E a venda em si, eu posso dar um testemunho rápido? Lógico, deve. Nós estávamos indo para lá, para a imersão, o meu carro enguiçou, faltando 100 quilômetros para chegar lá. E antes de ir, eu confesso, antes de nós irmos, eu confesso que foi uma batalha, porque às vezes a gente brigava assim por coisa que, um copo que deixou na pia, a gente não tem esse hábito. E aí eu falava, caraca, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E nós pegamos, enguiçamos, conseguimos chegar lá. Saímos de lá naquele horário, que eu não me recordo muito bem, nós chegamos em casa e ia dar 3 horas da manhã. Nosso carro enguiçou 3 vezes na estrada. 3 vezes? 3 vezes, voltando. Meu Deus, 3 que vezes. prova! Aí eu levei no mecânico, o profissional não conseguiu, levei num outro, eu quase que me aborreci com ele, né? Quase saí da graça, mas, né? E eu falei, não, meu irmão, me dá o carro que eu vou. Aí levei para um lugar que o amigo dela leva de trabalho. Cheguei lá, ele falou, me ligou no dia seguinte e falou, ó, isso passado já 12 dias. E eu em casa, porque eu preciso do carro, ferramenta de trabalho primordial. Aí eu falei assim, ele falou, vem aqui que eu preciso falar que tem algumas coisinhas do teu carro, o problema eu já resolvi, o carro está funcionando, está tudo bem, mas tem umas coisinhas que você precisa fazer nele a nível de peça para poder melhorar o funcionamento do carro. E eu queria te mostrar o defeito que te levou a enguiçar. Falei, beleza. Cheguei lá, ele mostrou tudo, aí falou, fulano, cadê o defeito do carro dele aqui? Aí ele falou, tá em cima da mesa. Eu olhei para a mesa, não tinha nada, só uma folha de papel. Eu falei, esse cara é maluco? Pensei. Aí ele falou, não, tá embaixo da folha. Quando ele levantou, era uma abelha. Eu falo isso para tudo quanto é mecânico. O mecânico fala assim, isso tá de brincadeira. Olha, uma abelha. A abelha ela entrou no sistema de ar, parou no leitor de ar e que eu apane no módulo do carro. Nossa. Eu só levo aquele livramento, pastor. Porque como que uma abelha passar ali naquele sistema que é blindado, fechado? Né? E com isso foi no período de dezembro, eu fiquei esse tempo todo, que é o melhor mês de trabalho, mas eu não deixei de vender, porque o meu telefone não parou. Ali foi igual está sendo, foi o mês de janeiro e está sendo o mês de fevereiro. Então, assim, eu creio que algo aconteceu, né, para que destravasse, né? Eu sei que eu ainda tenho algumas coisas para fazer, que é aquilo que eu falei, é a minha parte, que eu preciso me organizar melhor, preciso entrar em alguns eixos. Mas o meu testemunho é na área financeira, de que algo melhorou muita coisa. Que lindo. A gente conversando assim, né, a gente fica fazendo uma viagem, né? Eu faço uma leitura, se é que você me permite, de quando eu conheci vocês
Daquele dia que eu te achei no corredor da igreja e hoje vocês juntos aqui, prosperando, colocando em prática. Rapaz, a gente nem imagina que naquele corredor onde nós nos encontramos ia ter 10 especialistas para falar contigo, ia ter uma sala terapêutica para falar com você. A gente não tem ideia de uma conexão, qual é o desdobramento que vai vir depois desta conexão, né? Quantas coisas aconteceram porque você teve a coragem de parar alguém e dizer, me ajuda. E essa conexão para você, eu fiquei aqui imaginando, 7 anos atrás a gente se encontrando e o quanto Deus fez depois desse encontro. Levou você para uma imersão de restauração de casais, a vida mudando, né? E eu sempre falo, gente, quando alguém pergunta assim, pastor, você gosta da imersão de restauração de casais em Guarapari? Eu falo, eu sou apaixonado. Aí eles perguntam assim, com mais profundidade, quando eu vou em algum lugar ser entrevistado. E o que o senhor gosta daquele local assim que te deixa fascinado? Eu falo, rapaz, tem um lugar que eu gosto, é a sala do aconselhamento. Aquela sala tem um poder ali que o céu desce, a gente não quer, mas a gente fala, né? Tudo que a gente não tem nem pensamento que vai falar um dia. E por que eu falo isso? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de falar de paternidade. Eu sofri muito com paternidade na minha vida. Muito, mas pensa, e tudo que era lugar quando eu passava que tinha aconselhamento para a minha vida na época, eu travava. Paternidade eu nunca falava, e alguém perguntava para mim, eu corria para lá, corria para cá, até que um dia eu resolvi abrir a boca e falar assim, olha, eu fui curado na paternidade. E quando eu falei isso, eu conheci um monte de gente que veio me pedir ajuda naquilo que eu fui curado. Então assim, pensa na sala do aconselhamento, o que você, Patrícia, e você, Emerson, poderia dizer para uma pessoa que está agora, talvez com uma dor de paternidade, às vezes um abuso, às vezes uma bastardia, né? Um aborto. Essas dores que a alma carrega, de verdade assim. O que você teria para dizer para uma pessoa assim, olha, a sala terapêutica, não tenha medo dela, de fazer uma terapia, de ser aconselhado por pessoas que estão com vontade de te ajudar. De verdade, o que você teria para dizer para quem está te ouvindo em casa? A Patrícia pela Patrícia. Então, tem coisas que muitas das vezes a gente não fala por vergonha, né? Por medo, por pensamentos sofismas, né? Que entram na nossa mente achando que nunca ninguém vai entender, que as pessoas não passaram por aquele momento e que ninguém vai conseguir te entender. Mas quando você se coloca, né, diante de Deus e fala, Senhor, Pai, e você entende que você tem um Pai, e você precisa de ajuda, e você abre seu coração para que Ele venha usar pessoas e falar através de pessoas, né, para te ajudar, é algo assim, como eu falei, libertador, né? E eu pude entender dessa ministração de paternidade, aquele semblante, né, do pastor falando com a gente, ele parava assim, me olhava, né? Eu entendi o que ele queria falar, quando ele parava assim, falava assim, você tem um pai, né? E aquele pai que te liberta, né, de todas as dores, de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que um dia você ficou cativo, né? E naquele momento ali, quando Deus me entregou aquele sonho, eu entendi que eu precisava me libertar, né, e que só Deus podia fazer isso. E, como eu falei, foi libertador. E é emocionante até hoje, né? Você está falando aqui, você está emocionado, os olhos lacrimejando. É bom a gente ter esse sentimento de estar livre, né, Patrícia? E saber que nós temos um polo de um pai que ele não quer acusar. Ele é hospital, ele não é tribunal. Ele veio para trazer cura, não veio para acusar ninguém, não é verdade? É muito bom saber disso aí. Você está vivendo aí no seu coração hoje, com essa liberdade que Deus te chamou para ser livre, não é verdade? É isso aí. Você indicaria imersão, restauração de casais em Guarapari para alguém? Como é que a Patrícia indicaria? Fala aí, como seria a Patrícia indicando? É contagiante. Você quer que as pessoas, né, que você conhece, aquelas pessoas que estão passando por algum problema, que querem, né, que precisam daquilo ali, de algo assim que elas nunca viveram.
E eu indico, e a gente fala, ontem mesmo nós falamos para o casal, né? As pessoas falam, mas é mais um encontro. Não, eu digo que não é. Não é. Não é. Porque não dá para falar, né? A pessoa tem que viver. Então eu falo, vai que a gente dá umas pinceladinhas assim sobre mais ou menos o que é, né? Mas a gente quer. Você está sabendo que você vai no próximo agora, né? Já sabe que você vai, né? Com o Emerson, né? E não vai quebrar mais carro. Não vai não. Em nome de Jesus. Já chega lá com 0 de preferência. Em nome de Jesus. Coisa boa. Não é verdade? Já chega com 0 lá. Vamos estar lá conosco. Ó, você que quer ver a Patrícia e o Emerson, né? Vida, irmãos em Cristo Jesus. Vida e mais vida. Eles vão estar lá presencialmente conosco e derramando da graça de Deus sobre aqueles casais que estarão nas próximas edições. Não quero só para uma edição, não, Patrícia. Amém. Há um jeito aí de mais 1 ou 2 ou 3 ou o ano inteiro conosco. Né? Olha, eu sempre penso assim, Patrícia, você carrega o céu da restauração junto com o Emerson. Aonde vocês chegarem, o céu se manifesta. Se você carrega o céu tem que se manifestar. Não tem jeito. É uma graça sobre graça. Não é verdade? E você indicaria para um homem assim que, ó, esse pastor não vai atender meu telefone. Ele não vai me ajudar. Não vai sentar à mesa. Ele não vai sentar à mesa comigo. Nem vai me chamar para o podcast O Poder da Restauração. O que você faria para um camarada assim, igual você, do passado, cético? Nossa, pastor. É assim, o homem tem aquela coisa de durão, né? Eu posso dizer que não tem... É divisor, é surreal. Eu super indico, eu falo para os amigos assim, com uma vibração, com uma vida, sabe? Com aquela água da vida mesmo. Eu falo para os amigos, eu falo, irmão, inclusive tem um amigo, é o que a gente começa a viver, né? Ela vai refletindo. Eu tenho um amigo que eu sabia que ele tinha uma situação há 8 anos, ele nunca perguntei, ele nunca me falou. Quando foi esses dias, ele me chamou para conversar, porque ele precisava, ele gostava de me ouvir. Ele sabia que eu tinha vivido experiências, né? E ele me respeitava por causa disso. Ele não queria ouvir qualquer um, queria ouvir a mim. Eu não estou trazendo para mim, para o Emerson, né, com vaidade, não. E sim para exaltar o nome do Senhor, porque ele viu algo em mim que poderia ser bom para ele de acordo com aquilo que eu decidia viver. Né? E uma das coisas que eu decidi viver é a restauração, está sempre buscando a restauração do nosso casamento, a manutenção, né, pastor? E eu vejo assim a imersão de casais como uma ferramenta formidável. Eu surpreendi, eu convido. Fala se estiver aqui para... Né, mais manchete, né? Está junto. É algo tão bom, né, que a gente quer viver de novo. Isso. Não vejo a hora de estar lá. E você que está em casa nos ouvindo, ó, ele disse que eu não ia atender o telefone, ele não ia sentar à mesa. É assim que Deus faz. Nós homens somos assim mesmo, que a gente tem o pé na caverna. O homem tem o pé na caverna. Né? Não é à toa que Deus primeiro fez o homem e depois ele caprichou fazendo as mulheres. Para fazer o homem, Deus colocou um avental de pedreiro. E para fazer as mulheres, ele colocou um avental cirúrgico, de um artista plástico, de alguém que quer melhorar a humanidade. Bom, gente, muito bom receber vocês aqui no podcast Poder da Restauração. Creio que é altamente curador. Essas pequenas pinceladas que vocês deram aqui, assim, mesmo falando assim que essas coisas de não vai me atender, isso muda a cabeça das pessoas. Uma lágrima que correu dos teus olhos agora, ela é tão curadora como uma palavra. Porque quem está em casa sabe que é verdade. E você se emocionou de verdade. A tua alma está falando. Né? E também eu queria fazer um pouquinho aqui agora de anúncio dos livros. Eu sou autor de 7 livros. Né? Além de terapeuta familiar, psicanalista, a gente escreveu 7 livros sobre como a alma grita e como a gente deve ser um perfume para perfumar a alma das pessoas. Eu tenho este livro aqui, Coluna Espiritual da Família, que vai sair também audiobook daqui a pouco. Aí tem o livro O ABC do Casamento, que é bem interessante. Isso eu acho que a gente tem. O ABC do Casamento, esse livro aqui é muito legal. Fala que assim, todo mundo pergunta por que o pastor Paulo colocou como evitar o analfabetismo conjugal. Porque o casamento, a gente casa para aprender a ser casado.
Todas as outras coisas a gente aprende e vai fazer depois. O casamento não. O casamento a gente entra nele para aprender. Transparência, alma do amor conjugal, que é bem interessante. Eu também tenho o Destravando a Mente, Libertando a Alma e Aliviando o Coração. Tem o livro Crônicas do Intercessor, que é esse bate-papo aqui que eu coloco nos livros, que as pessoas levam para casa. Tem o livro que vai sair agora, que fala assim, o mundo espiritual, ação e reação. Não existe neutralidade. Bobo é quem não procura conhecer, porque vai ter umas pedras no caminho. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ação e reação. Também tem o livro que eu gosto muito dele, que é O Conselheiro, o Aconselhado, o Aconselhamento. E sei que você já tem alguns livros desse aqui. Nós temos uns 3 ou 4 livros. Tem algum desse aqui que você não tem? Primeiro. Não tem esse aqui? Não. Ah, não tinha então. Pronto. Glória. Obrigado. Obrigada. Deus. Leve para casa que vai ser muito interessante você ler. Tem muito a ver com o que vocês falaram, viu? Quero louvar a Deus e agradecer pela presença do Emerson, da Patrícia, brilhantando aqui o podcast O Poder da Restauração, que são oriundos da imersão Restauração de Casais em Guarapari. Vai passar outros casais por aqui. E o cunho é isso, a gente falar que Deus ainda quer tratar, Deus ainda cura, Deus ainda faz e vai fazer muito mais, tá bom? Quero agradecer a vocês pelo tempo da família de vocês, que vocês abriram mão para estar aqui conosco, os filhos, tá bom? A igreja, todo esse contexto familiar e social que vocês convivem. Bom, tá bom. Se vocês quiserem mandar um beijo agora para alguém, um abraço para os filhos, não esqueça ninguém não, viu, gente? De vez em quando eu esqueço minha mãe de mandar um beijo na rádio para ela falou, quero mandar um beijo para a mãe. Assim, a gente também fica muito feliz, muito grato pela oportunidade. A gente entende que somos uma família e a gente está fazendo parte, né, dessa história gratificante, né? A gente vê, né, a vida voltar à tona e voltar com sabor de Cristo, cheiro do céu, né, na nossa caminhada. E eu queria, beijo, que pode mandar agora? Todos. Eu queria mandar um beijo. Mamãe, eu vou mandar o link da rádio para ela estar ouvindo, né? Mamãe, eu queria mandar um beijo para Cláudia, né? A Claudinha. Claudinha é Ana Cláudia Monteiro. É porque é minha Claudinha, né, pastor? Nossa Claudinha. Nossa Claudinha. Ela e o Adriano. Adriano Monteiro, ele tá empenhado lá no trabalho. Queria mandar um beijo para o Marcelo Cunha, meu pastor Marcelo Cunha. É um irmão muito querido, um homem que teve uma importância assim, enviado do céu na minha vida, né? E queria assim, mandar um beijo para toda a minha família. Arthur, Manu, que são os 2 caçulas, o Diego e a Gabriela, Sofia, Daniel, e essa é a minha galera. Né? Obrigado. Para você, Patrícia, beijo para alguém? Para todo mundo. Galera lá da Unção do Crescimento, Que legal. beijo. Tenho fé que muitos casais virão, né? A gente já está trazendo um casal. E para os meus filhos, para minha mãe, para meu pai, para todos os meus familiares, né? Que a gente curte tanto ficar, né, junto, todo mundo, a galera da célula, dos E casais. vocês indicam a restauração de Casais em Guarapari. Sim. Toda célula a gente fala. Eu estou indicando. Vou falar. Que legal. Nem peço. Deus abençoe vocês, viu, gente? Até o próximo encontro. E não esqueçam, viu? Vão estar lá conosco na imersão da restauração de Casais em Guarapari. E já são figuras que são notórias lá conosco. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, inclusive você de casa. Até o próximo nosso episódio. O Poder da Restauração, casal curado, família feliz. Amém. Obrigado.